Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu tô aqui com a Sara, a gente é do PIBID e nós vamos corrigir com vocês o PET 3, as semanas 5 e 6, né, da matéria de Biologia. 1. A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água. 1. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do hidrogênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada oxigênio. 2. A água é importante para a regulação térmica do organismo pela transpiração. 3. A polaridade da água contribui para ela ser um solvente universal. A grande quantidade de energia necessária para a água variar sua temperatura, calor específico, é um fator fundamental para a estabilidade climática de algumas regiões da Terra. Assinale a alternativa que contenha todas as informações corretas. Bom, pessoal, só para constar, a maioria das questões, então, elas estão corretas. A água é importante para a regulação térmica do organismo pela transpiração, a polaridade da água contribui para ser um solvente universal, a grande quantidade de energia necessária para a água variar sua temperatura é um fator fundamental para a estabilidade climática de algumas regiões da Terra, isso é tudo verdade, mas a 1, ela está incorreta, então é mais fácil ver por ela, né, porque essa questão está errada, porque as outras estão certas, né. Então, a 1 está errada porque ela fala aqui, ó, que a molécula ela possui carga elétrica parcial negativa no hidrogênio e positiva no oxigênio. Mas se a gente ver a imagem aqui de uma molécula de água, é o contrário. O negativo aqui é o oxigênio e os hidrogênios são as cargas positivas. Então, ela inverteu, né? Ela está invertida aqui da realidade, então a 1 é incorreta. Sendo assim, todas as outras respostas são corretas. A alternativa C, então, seria a alternativa a ser marcada, que ela tem como certa a alternativa 2, 3 e 4. Questão 2. Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composta principalmente por A, cloro, B, cálcio, C, magnésio, D, ferro. A estrutura da hemoglobina, ela é uma proteína presente nas nossas hemácias, ela tem essa conformação, essa estrutura dela é uma estrutura quaternária, que a gente chama, quando ela está nessa disposição, e ela é formada por formado por um grupo proteico, que é o grupo ali da globina, e o grupo prostético, que seria um grupo não proteico. A globina é o grupo proteico, e a gente tem um grupo não proteico, que é a M e um átomo de ferro. Esse ferro faz com que nossas células capturem o oxigênio e ele é transmitido por todo o nosso corpo. Então, a resposta correta é a alternativa D, que é o ferro. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio e é composto principalmente por ferro. Bom, a questão 3 fala que diversos íons atuam no nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desse íon é o iodo. E está pedindo para a gente falar qual é a função do iodo. O iodo ele é essencial para a formação de dois hormônios tireoidianos, os hormônios da tireoide, que são essenciais para a manutenção do metabolismo normal de todas as células. Esses hormônios é a tirosina e a triiodotironina. Iodotironina. Esses hormônios ele controlam todos os passos metabólicos da oxidação celular. Assim, eles vão acabar interferindo no metabolismo de outras coisas, como o metabolismo da água, de proteínas, de carboidratos e lipídios, e de outros minerais. O iodo, ele é o único elemento mineral cuja deficiência dele leva a uma anomalia clínica, uma doença, que é o aumento da glândula da tireoide. Então, esse aumento da glândula da tireoide, ele pode resultar em hipertireoidismo,
quando você tem perca de peso, ou hipotireoidismo, quando você ganha muito peso. Então, vocês podem conhecer pessoas que têm esse problema na tireoide. A questão correta é a B, que está presente na composição de hormônios da tireoide. A questão fala que os fenilcetonútricos têm falta de uma enzima do fígado que é responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Para que essa substância ela não se acumule no sangue, a dieta alimentar ela tem que se restringir a certos tipos de alimento. E pede para a gente falar quais são esses tipos de alimento. Bom, quando a gente consome alimentos que contêm proteínas, as enzimas digestivas elas quebram essas substâncias em aminoácidos que são necessários para a formação de novas proteínas para o organismo. Os fenilcetonúricos eles apresentam ausência ou falha da enzima que é responsável especificamente pelo processo do aminoácido fenilalanina. Com isso, ocorre o acúmulo dessa substância. Essa substância é tóxica no sistema nervoso e ela pode causar lesões permanentes, como deficiência intelectual. Portanto, na dieta para pessoas com fenilcetonúria, é muito importante controlar a ingestão da fenilalanina, que está presente principalmente em alimentos ricos em proteínas, como carnes, peixes, ovos, leite e derivados. Então, a gente tem que ficar com atenção nesse tipo de alimento. Então, a resposta vai ser as proteínas apenas. Questão 5. Importantes compostos orgânicos dos seres vivos, as proteínas, cadeia polipeptídica, diferem entre si nos seguintes aspectos. 1. Pelos nucleotídeos presentes na cadeia. 2. Quantidade de aminoácidos presentes na cadeia. 3. Sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia. 4. Tipo de aminoácidos presente na cadeia. Analisando as proposições, na alternativa que é correta. A. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. B. Somente as alternativas é a mesma coisa da de cima. Eles repetiram. C. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Somente as alternativas 3 e 4 são verdadeiras. Então, pessoal, somente as alternativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Então, ali, ó, tá igual. Então, a resposta é tanto a A quanto a B, é a mesma coisa. Não muda nada se você respondeu A, se você respondeu B, é a mesma coisa. Mas, então, gente, é uma afirmativa. Elas se diferem entre si, então, nos aspectos de quantidade de aminoácidos presentes na cadeia, sequência em que os aminoácidos estão unidos na cadeia. Elas não diferem pelos nucleotídeos presentes nela. Então, a alternativa certa é a A e a B. É a mesma coisa. Na questão 6, fala que uma dieta muito popular para perder peso consiste em ingerir uma alimentação rica em gordura e proteína, mas sem carboidratos. O gráfico aqui embaixo mostra que seguir o efeito dessa dieta na recomposição do glicogênio muscular, e após 2 horas do exercício, e compara com uma dieta rica em carboidratos. A linhazinha vermelha no nosso gráfico é a dieta rica em carboidratos e a linhazinha preta é a dieta só com gordura e proteína e sem carboidratos. Aqui está perguntando por que a dieta rica em gordura recompõe o glicogênio muscular mais lentamente. Aqui. O glicogênio muscular ele é formado por moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose são um tipo de carboidrato, um monossacarídeo, Os carboidratos que ingerimos após a digestão são armazenados no nosso organismo na forma de glicogênio hepático e glicogênio muscular. Portanto, uma dieta rica em carboidratos recompõe o glicogênio muscular muito mais rápido, porque você vai estar ingerindo, mas você vai estar recompondo bem mais rápido por esses motivos. Agora, quando você não tem carboidratos na sua dieta, é muito difícil. E aqui está perguntando se um atleta pode eliminar o carboidrato da sua dieta, tipo, acabar completamente. Bom, não pode. Quando o consumo de carboidrato cai drasticamente, o corpo começa a utilizar proteína dos músculos para fabricar glicose. E depois de alguns dias de escassez, o tecido adiposo passa a ser acionado para fabricar energia. A glicose é a nossa fonte de energia. É a principal fonte de energia para o nosso cérebro. Se você não está consumindo a principal fonte de energia para o nosso cérebro, imagina o dano que isso pode causar.
Um dos resultados dessa utilização de outras moléculas para poder gerar energia é a liberação de corpos cetônicos, moléculas que interferem nos hormônios do apetite e controlam a fome. Mas como carboidrato, então, como eu disse, como carboidrato é a principal fonte de energia, o nosso cérebro basicamente depende do carboidrato para funcionar, ele vai começar a sentir falta, causando nos primeiros dias dessa diminuição da glicose, da falta da glicose, muita irritabilidade, cansaço e mau humor. A falta de carboidratos, ela também causa problemas a longo prazo, como a perda do tecido muscular, você vai ficando magro, que é importante para também manter nosso metabolismo, pois algumas fontes de carboidrato fornecem ainda vitaminas, minerais e fibras, que são nutrientes essenciais para a manutenção da microbiota intestinal e da saúde geral. Então, quando você elimina completamente o carboidrato da sua dieta, você está fazendo um mal para si, você está se deixando doente. Foi isso. Eu espero que vocês estejam acompanhando nossas correções e até a próxima.